Fala, galerinha, aqui é o professor Thiaguinho. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá, mais uma aulinha hoje. Nós vamos falar hoje de distribuição eletrônica. Vamos falar de diagrama de Linus Pauling. Então vamos lá, galera, vamos lembrar, né? A eletrosfera de um átomo, ela é dividida em camadas eletrônicas. Então nós temos os níveis de energia, que o símbolo é N, ou que muitos autores chamam, né, de camadas eletrônicas. Se você chamar camadas, a gente usa letras, ó, camadas K, L, M, N, O, P, Q. Se você chamar níveis de energia, N, você usa números, nível 1, nível 2, 3, nível 4, 5, 6 e nível 7. Então você pode chamar de, por exemplo, camada M ou nível 3, camada K ou nível 1. Tudo bem? Lembrando que a energia na eletrosfera ela aumenta de dentro para fora. É assim que ocorre o aumento de energia. Então, camadas mais distantes do núcleo possuem maior energia. Tudo bem? E aí nós já sabemos, né, também que o número máximo de elétrons que cada camada pode suportar. Camada K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, AP, 18 e aqui 8. Tá? Nós vamos fazer distribuição eletrônica agora, não por camadas, usando o diagrama de Linus Pauling, que eu vou falar já já. Galera, é o seguinte, a cidade, né, é como se fosse o átomo. A cidade não é dividida em bairros, então o átomo, né, a eletrosfera é dividida em camadas. Essas camadas seriam os bairros da cidade. Tudo bem? Depois, dentro de cada bairro, não tem uma subdivisão, que seriam as ruas dentro de cada bairro. Então, dentro dos níveis, a gente tem uma subdivisão, que são os chamados subníveis. Então, nós temos quatro subníveis. O subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Ok? E aí, galera, os subníveis é como se fossem o quê? As ruas. E aí eu pergunto, cada rua não armazena, né, não tem um certo número de casas? As casas seriam os elétrons. Por exemplo, ruas curtas, pequenas, né? Aqueles bequinhos, rua bem curtinha, com rua sem saída, tem poucas casas. Você pegar uma rua bem longa, extensa, muitas casas. As casas seriam os elétrons. Então, por exemplo, o bairro S, ele cabe no máximo até 2 elétrons. Então, essa rua, por exemplo, a rua S, ela cabe no máximo 2 casas. O professor, pode ter uma casa só? Pode, sem problema nenhum. Você vai ter uma casa num terreno vazio. Tudo bem? Pode ter 2 casas? Pode. Agora, pode ter 3? Não. Para ter 3 casas nessa rua, só cabem 2 casas. Eu vou ter que construir uma outra rua, certo? Para colocar mais casas. Então, depois nós temos o subnível S, né? Como se for, depois do subnível S, a gente tem o subnível P. O bairro P, ele cabe até, ou seja, no máximo 6 elétrons. Pode ter nenhum, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, 4, 5, até 6. Pode ter um só? Pode. Vai ter uma casa, o resto terreno vazio, sem nada. Então, o subnível P, ele armazena no máximo 6 elétrons. Então, ele pode ter um só, 2, até 6. Ele só não consegue armazenar mais que 6. É no máximo 6. Bem? Depois nós temos o subnível D, né? Como se fosse um bairro. O bairro D, ele armazena no máximo 10 casas, 10 elétrons. E o subnível F armazena até 14 elétrons. Então, tá vendo? Se você lembrar o primeiro, é só ir de 4 em 4. O subnível F, S armazena no máximo 2. Depois aumenta 4, olha lá. O P armazena no máximo 6. Aumenta 4, o D no máximo 10. Aumenta 4, o F no máximo 14. Então, isso você tem que lembrar. Então, a cidade ela é dividida em bairros, que seriam quem? As camadas. Depois, dentro do bairro, existem as ruas. As ruas seriam os subníveis.
E cada rua armazena uma certa quantidade de casas. As casas seriam os elétrons. Então, a eletrosfera é dividida em camadas, né, que são os níveis de energia, os subníveis e a quantidade de elétrons que cada subnível pode armazenar. Tudo bem? Baseado nisso, galera, existe um diagrama, olha que interessante. Os subníveis em cada nível são. Então é o seguinte, por exemplo, a camada K é o primeiro nível de energia, por isso que recebe esse número 1. Então é como se fosse o bairro K, só tem uma rua. Que rua? A rua S. Tudo bem? Já o segundo bairro, um bairro maior, tem duas ruas, a rua S e a rua P. Por que 2S? 2 porque é o segundo nível de energia. Então, a camada K é o primeiro nível de energia, a camada L é o segundo. A terceira camada é o terceiro nível de energia. Essa cidade, esse bairro M, é um bairro maior. Ele tem 3 ruas. Ele tem a rua S, P e D. Entendeu? Então, a terceira camada, o terceiro nível de energia, existem lá dentro 3 subníveis. O S, o P e o D. A quarta camada, né, o quarto nível de energia, ó, esse bairro N é um bairro grande, tem todas as ruas. Tem a rua S, a rua P, a rua D e a rua F. Tudo bem? Ou seja, a quarta camada energética, a camada N, ela tem os 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Esse 4S, esse número 4, é só para indicar que é a quarta camada, tudo bem? Bom, o quinto nível de energia, né, ele tem os 4 subníveis também, S, P, D e F. A sexta camada, o sexto nível de energia, ou camada P, ela só tem 3 subníveis, S, P, D. E a última camada aqui, ou sétimo nível de energia, ela só tem a S e P. Tudo bem? Então é isso aí, galerinha. Ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Por quê? Então, só para você lembrar, você vai aumentando a camada K, é S, primeiro nível de energia, por isso que vai ter o número 1. Segunda camada, o segundo nível. Terceira camada, terceiro nível. Quarta camada, quarto nível. Quinta camada, quinto nível. Sexta camada, sexto nível. Sétima camada, sétimo nível. Tudo bem? Então, olha que interessante. Você vai aumentando, ó. Camada K tem o subnível S. O segundo nível de energia, você vai aumentando, ele tem o S e o P. O terceiro tem 3 subníveis, S, P e D. A quarta camada tem 4 subníveis, S, P, D, F. Tá vendo que foi aumentando? S, SP, SPD, SPDF. Agora você repete, a quinta camada ela tem S, P, D, F. Repete, ó, vai crescendo, chegou no máximo, repete e agora vai diminuindo. A sexta camada tem S, P, D e a última tem os S e o P. Só. Tudo bem? Então, a cidade, né, cada bairro tem um certo número de ruas. Tá bem? Bom, feito isso, como que você vai distribuir os elétrons? Porque os elétrons ficam onde? Dentro dos subníveis. São as casas. As casas ficam dentro das ruas. E as ruas ficam dentro do bairro. E aí, como que eu faço a distribuição eletrônica nesse rolo aí? Então, existe um diagrama chamado diagrama de Linus Pauling, galera. Tá? O Linus Pauling, ele organizou esse diagrama, as camadas, né, os níveis de energia com os subníveis, para a gente fazer a distribuição eletrônica. Ah, mas como que ele organizou isso? Então, olha que interessante, galera. Vou fazer o diagrama de Linus Pauling de novo. Olha lá. Tá aí. Tudo bem? Então, olha o que acontece, ó. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, o que acontece? Como que você vai distribuir os elétrons, né, em ordem energética? Ah, como que ele determinou a ordem energética? Ele determinou através de setas. Então, a gente vai distribuir os elétrons aqui, ó, lembrando, o S cabe no máximo 2, o P cabe no máximo 6, opa, o D cabe no máximo 10,
o F no máximo 14. Então, baseado nisso, mas eu vou começar de baixo para cima, de cima para baixo. Você vai distribuir os elétrons, né? Essa matéria se chama distribuição eletrônica. Ou seja, é a distribuição dos elétrons que um átomo tem nas camadas eletrônicas. Mas eu vou distribuir de qualquer jeito? Não. Existem setinhas, que eu vou desenhar agora, que é o jeito que a gente vai distribuir os elétrons, na ordem, obedecendo essas setas. Então, vamos lá? É assim, ó. As setas, elas vão nas diagonais. Ó. Olha lá, a primeira setinha, ela pega o quê? Ó, a primeira setinha, galera, ó. Opa! A primeira setinha, ela começa onde? Vai na diagonal, no S. Bom, o S cabe 2. Então, uma outra cor aqui. O S cabe 2, então 1S, 2. Depois, acabou a setinha? Acabou. Aí eu vou começar uma diagonal de novo. A próxima diagonal vai para onde? Começa onde? No 2S. O S cabe sempre 2 elétrons. Acabou a setinha? Aí eu vou para a próxima seta. A próxima seta começa com quem? 2P. O 2 é só para indicar que é a segunda camada. O subnível P, ou P, cabe quantos? 6 elétrons. Depois do P, quem vem descendo, acompanhando a seta, ó, depois do 2P6, vem o 3S. O S cabe 2. Olha lá, completou o 3S? Acabou a setinha? Sim. Aí você começa uma nova seta e vai na diagonal de novo. A próxima é o 3P, o P cabe 6. Olha lá, cuidado. Depois do 3P6, eu não vou para o 3D que está aqui do lado. Não, você tem que acompanhar e a seta até o final. Então, depois do 3P6, a gente descendo aqui, a gente vem aonde? No 4S, que cabe, o S cabe 2. Acabou a seta? Aí você começa a próxima seta de novo. Lá em cima, ó, 3D, o D cabe 10. Descendo, 4P, o P cabe 6. Descendo, 5S, o S cabe 2. Completou a seta inteirinha? Aí você vai para uma próxima seta. O D, 4D. O D cabe 10, o P cabe 6, descendo, o S cabe 2. De novo, acabou a setinha? Começa a próxima. O F cabe 14, o D cabe 10, o P cabe 6, o S cabe 2. Acabou? Última seta. O F cabe 14, o D cabe 10, o P cabe 6. Tudo bem? E aí você vai distribuir, fazer a distribuição nessa ordem, é óbvio. Os elementos que a gente tem na tabela periódica, até o número 118, isso é suficiente. Mas a gente tem outros subníveis, G, H, mas não vem ao caso. Para os elementos da tabela periódica, que são conhecidos até hoje, esse é o suficiente. Tá bom? Então, vou ensinar vocês de novo a fazer o diagrama. Ó, quer ver? Espera aí, vamos fazer juntos agora. Vou fazer com vocês aqui antes da gente entrar no exercício. Ó, então vamos lá, galera. Vamos fazer o diagrama. Ó, primeira camada. K. A camada a gente põe depois, vai. Vamos colocar os níveis de energia. Primeiro nível de energia, nível 1. Ele só tem um subnível, S. Próximo, nível 2, ele tem o S e o P. Tudo bem? Terceiro nível, ele tem o S, o P e o D. Tá vendo? Coloca S embaixo de S, P embaixo de P. Bom? O quarto nível tem o S, tem o subnível S, P, D e F. Chegou no máximo? Repete, ó. A quinta camada, ela tem a S, subnível P, subnível D, subnível F. Agora diminui. A sexta camada, ela tem o subnível S, o P e o D. E agora diminui de novo a camada, a última camada, né? O sétimo nível tem o subnível S e P. Colocou S embaixo de S, P com D, D com D, F embaixo de F. Aí você faz as setinhas na diagonal, ó. Começa aqui, ó. Olha lá. 1S. Próxima diagonal, ó. 2S. Próxima diagonal. Ó, faz a diagonal certinho com uma régua que não tem erro, ó. 2P, depois vem o 3S. Acabou? Próxima seta. Olha a diagonal, ó. Começa no 3P e termina no 4S.
Terminou essa diagonal? Aí você começa uma próxima diagonal, começando no 3D, olha a diagonal, ó, passando pelo 4P, finalizando no 5S. Olha lá. Acabou? Aí a próxima seta começa no 4D, passando pelo 5P, finalizando no 6S. Se você fizer essa setinha errada, você vai errar tudo, tá? Porque a gente vai ter que distribuir os elétrons de acordo com as setinhas. Acabou a setinha? Próxima seta, vai na diagonal, ó, 4F, passando pelo 5D, passando pelo 6P, finalizando no 7S. Opa, vamos fazer de novo aqui, ó. 4F, passando pelo 5D, passando pelo 6P, finalizando no 7S. Acabou a setinha? Próxima seta, começa no 5F, passando pelo 6D, finalizando no 7P. Tá bom? Se você fizer a setinha corretamente, o resto fica fácil. Tá aí o diagrama de Linus Pauling. Ok? Olha as camadas, né? A primeira camada K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Então nós vamos fazer e distribuir os elétrons, nós vamos preenchendo até chegar no número que a gente precisa. Vamos lá? Então coloca S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D, F embaixo de F. Colocou certinho? Faça as setinhas na diagonal certinha. Agora é só saber contar. Vamos lá? Por exemplo, galera, eu tenho cálcio, ó, ele tem número atômico 20. Como ele não tem carga nenhuma, o que ele tem, galera? Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Ó, essa matéria se chama distribuição eletrônica. Então tá aí. Bom, eu fiz o diagrama, fiz as diagonais certinho, e agora eu vou começar a distribuição. Quer ver? Ó, o cálcio tem número atômico 20. Então, vamos lá? Um S, começa aqui, ó, um S, o S cabe 2. Próxima setinha, 2S, o S cabe 2. Acabou? Próxima setinha, quem vem? 2P, o P cabe 6. Olha lá. Descendo a próxima setinha, vem o 3S, o S cabe 2. Próxima setinha, quem vem? 3P, o P cabe 6. Ó, 6 com 6, 12, 14, 16, já distribuímos 18. Ó, para 20 ainda faltam 2. Depois do 3P, cuidado, você não vai para o 3D. Por quê? Porque eu não cabei essa setinha ainda. Ó. Depois do 3P, essa setinha está apontando para quem? Para o 4S. O S cabe 2. Olha lá. Não precisei chegar no 3D, porque distribuí os 20 elétrons. Tá aí, ó, os 20 elétrons distribuídos. Entendeu? Então, você vai contando até chegar no número que você quer. Tudo bem? Bom, feito isso, olha o que acontece. Então, é só você saber fazer as setinhas corretamente. Lembrar que o subnível S cabe 2, o P cabe 6, o D 10 e o F 14. E para você vai distribuindo, obedecendo quem? As setas. Sempre obedecendo as setas. Tudo bem? Então tá bom. Feita a distribuição, o exercício vai pedir o seguinte para você. Para você mostrar essa distribuição, olha lá, ó, em ordem energética. Quem é que nos indica a ordem energética? As setas. As setinhas. Então, olha lá. Você vai copiar agora. O diagrama está em pé, agora você vai copiar um na frente do outro. Ó. De acordo com a seta. Quem vem primeiro de todos? Um S2. Depois, vem quem? Vem o 2S2. Depois do 2S2, a próxima seta começa com o 2P6. E depois do 2P6, acompanha a seta descendo. Vem o 3S2. Acabou a setinha? Próxima seta, quem vem? Vem o 3P6. Depois do 3P6, descendo, vem o 4S2. Tudo bem, galerinha? Por enquanto, essa aulinha, eu vou falar da distribuição em ordem energética, né? E vou falar mais alguns itens para vocês. Olha lá. Esse é o exercício. Então, tá vendo? O diagrama estava em pé. A ordem energética você vai copiar a distribuição deitada, de acordo com as setinhas. Tá bom?
Primeira camada é a K, L, M, N, O, P, Q. Bom, e a distribuição em ordem geométrica? Como que a gente faz a distribuição em ordem geométrica? Geométrica é que você vai obedecer uma geometria. Você vai de cima para baixo. Você vai distribuir por camadas. Você vai por linhas horizontais. Então, por exemplo, olha a primeira linha horizontal. Camada K, ó, circular. O que nós temos na camada K? Um S2. Você vai por camada. Bom, e a próxima camada? A L. Opa. E a próxima camada? A camada L. Ó, nós vamos... É a linha horizontal, a camada L, isso tudo. O que nós temos na camada L? Nós temos o 2S2, nós temos o 2P6. Essa é a camada L. Bom, acabou? Você vai para a próxima camada. A camada M é o terceiro nível. Ó, o que nós temos com o elétron na terceira camada? Na terceira camada, a gente tem o 3S2 e o 3P6. O 3D não tem elétron nenhum, então não preciso colocar. Essa é a camada M. E depois, a próxima camada, ó, a camada N, é o quarto nível. Tem o 4S, 4P, 4D e 4F. Mas com elétrons, só tem o 4S2. Olha lá. Essa é a distribuição em ordem geométrica. Você vai vendo por camadas. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. E a distribuição em níveis de energia? Você vai falar quantos elétrons tem em cada camada. Então, aqui eu circulei a camada K, só tem 2 elétrons. E a camada L? Ah, tem 2 no S, mais 6 no P. Então, tem um total de 8 elétrons. Então, a camada L, ela tem 8 elétrons. Bom, vamos lá. E a camada M, que é o terceiro nível? Ó, tem o 3S com 2 elétrons e o 3P com 6. Ou seja, total de 8 elétrons. E a camada N tem somente 2. Olha lá. Por isso que a gente chegou, né, naquela distribuição de 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. É o número de elétrons em cada camada baseada nessa distribuição ali nos pontos. Bom, galerinha, o que é camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa de um átomo. Professor, como assim mais externa? É a camada mais distante do núcleo, ou seja, é a camada mais distante do núcleo que possui elétrons, óbvio. Porque senão todo mundo deve falar que a camada mais externa é a camada Q, mas não tem elétrons, né, por esse exemplo. A camada de valência é a camada mais externa de um átomo que possui elétrons. Então, ó, na camada K tem elétron, na camada L também, na camada M também, na camada N também. Agora, na camada O, olha lá, 5S, 5P, 5D, 5F, não tem nenhum elétron na camada O. Então, os últimos elétrons, nesse exemplo aí, estão na camada N. Então, a camada N, para esse exemplo, é a camada de valência. Tudo bem? Vamos dar sequência? Continuando, galerinha. O que é o subnível mais energético? Quando eu falo subnível, subnível é S, P, D e F. O que significa o subnível mais energético? Bom, quem é que nos indica a ordem energética no diagrama? As setas. Então, o primeiro subnível que você distribuiu é o menos energético, porque a setinha, ela sempre vai do menos energético para o mais energético. Então, qual foi o último subnível que foi distribuído? Não foi o 4S2? Porque depois do 4S2, a próxima setinha começa no 3D. Só que no 3D não tem nenhum elétron. Então, os últimos que foram distribuídos foram aqui, ó, no 4S2. Então, o subnível 4S2 é o mais energético. É o último subnível distribuído de acordo com as setas. Tudo bem? As setas é justamente isso. A setinha começa no menos energético e vai para o mais energético. Bom, e o subnível mais externo? O mais externo é o que está mais distante do núcleo, é o que está mais para baixo, com elétrons. Qual é o que está mais para baixo? De novo, é o 4S2. Não tem nenhum mais para baixo que ele.
Tudo bem? Tranquilo, galera? É isso aí. Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá? Ó, vendo que nesse exemplo que eu passei para vocês, a distribuição em ordem energética e geométrica, elas ficarem iguais. E podem, quando o número atômico é pequeno, até 20, ficam iguais. Agora vamos pegar um exemplo que é diferente. Olha lá. Opa. Número atômico 26. Então, primeira coisa que você tem que fazer, ó, colocar as camadas, construir o diagrama de Pauli e colocar as setinhas corretamente. Feito isso tudo, agora nós vamos distribuir. Ó, o ferro, número atômico 26. Como ele não tem carga, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Então, eu vou distribuir 26 elétrons de acordo com as setinhas. Então, vamos começar? Um S. O S cabe 2. Próxima setinha. 2S. O S cabe 2. Acabou a seta. Próxima seta. 2P. O P cabe em 6. Acompanha a seta. Desce a setinha. Depois do 2P, vem o 3S. O S só cabe 2. Próxima setinha. 3P. O P cabe 6. Depois do 3P, cuidado, essa setinha não acabou. Depois do 3P, descendo, acompanha a seta. Quem vem? 4S. O S cabe 2. Preste atenção. Até aqui, a gente já distribuiu 20. Eu preciso distribuir 26. Depois do 4S, qual vem? Olha a próxima seta, galera. 4S, a próxima seta começa lá em cima, ó, 3D. O D cabe 10. Mas espera um pouquinho, eu já distribuí 20. Se eu colocar 10 aqui no D, vai dar 30. Ele cabe até 10, mas eu só preciso de 26. Como eu já distribuí 20, para chegar no 26, eu vou ter o 3D com 6 elétrons. Aí a gente finaliza. Então, você vai contando até chegar no número que você quer. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos copiar a ordem energética, obedecendo às setas. Então, de acordo com as setas, primeiro veio o S2, depois veio o 2S2, depois veio o 2P6, descendo depois da setinha aqui vem o 3S2. Acabou a setinha, a próxima seta vem o 3P6. Opa, acompanha a setinha, depois do 3P6, desce, vem o 4S2. Acabou a setinha? Acabou. A próxima seta começa lá em cima de novo com o 3D6. Tudo bem? Essa é a distribuição em ordem energética. E a ordem geométrica? Vamos lembrar? A ordem energética é obedecendo a seta. Você vai obedecer a sequência das setas. E a ordem geométrica? Você vai por camadas, por linhas horizontais. Então, olha lá, vou circular. Camada K. O que a gente tem? Um S2. Próxima camada, L. O que a gente tem na camada L? Na camada L, a gente tem o 2S2 e o 2P6. A terceira camada, galera, a camada M. A gente tem 3S2, 3P6, esquece as setinhas. Agora, na ordem geométrica, você vai por camadas, por linhas horizontais, ó, na camada M. O terceiro nível, vou copiar tudo tem aqui, ó. 3S2, tem o 3P6 e tem o 3D6 também. Tudo isso está na camada M. E na outra camada, camada N, tem o 4S2 e só, porque o 4P, 4D e 4F não tem elétrons. Essa é a distribuição em ordem geométrica. Tá vendo aqui, ó, a ordem energética e geométrica ficaram diferentes, tá bom? Vamos lá? Em níveis de energia, você vai falar quantos elétrons tem em cada camada, ó. Camada K tem 2. A camada L tem 6 mais 2, 8. A camada M tem 6 mais 6, 12, mais 2, 14. A camada N tem só 2 elétrons. Bem, qual é a camada de valência, galerinha? A camada mais externa para esse átomo aí. Olha lá.
Qual é a camadinha de valência? A camada N. Por quê? É a última camada com elétrons. Na camada O não tem elétron nenhum. Bom, vamos lá agora. Ó. Qual é o subnível mais energético? Energético, você lembra de energia, são as setas. O mais energético é o último que você distribui de acordo com as setas. Cuidado, porque o aluno V acha que é o 4s2 e não é. Olha a setinha do 4s2. Depois dessa setinha, começa uma próxima seta lá em cima, onde vem o 3d6. Depois do 3d6, vem o 4p. Só que o 4p não tem elétrons, então os últimos elétrons, de acordo com as últimas setinhas aí, foi o 3d6. Tudo bem? Então, a setinha do 3d6 vem depois da seta do 4s2. Tudo bem? Agora, e o subnível mais externo, que está mais para baixo? Ah, o que está mais para baixo, tudo bem. É o 4s2. Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. Aqui está um diagrama. Eu peço o seguinte. Agrupando os subníveis 4F, 6P, 5S, 3D, em ordem crescente de energia. Teremos, ó, 4F, 6P, estou circulando, olha o 5S e olha o 3D. Bom, ele quer ordem crescente de energia. Quem vem primeiro aí, de acordo com as setinhas? Primeiro vem o 3D. Depois, acompanha a seta do 3D, ó. Vem quem? Depois o mais energético é o 5S. Depois a próxima setinha, 4D, 5P, 6S. Próxima setinha, então vem o 4F. O 4F é mais energético. E por último de todos, vem o 6P. O 6P é o mais energético. Desses daqui que ele falou. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Olha isso que legal, galera. O número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês, número atômico 25, é igual a... Se ele tem número atômico 25, ele tem 25 prótons e 25 elétrons. Vamos distribuir os 25 elétrons? Então, vamos lá. O S cabe 2. Próxima setinha, 2S, o S cabe 2. Próxima setinha, o P. O P cabe 6. Próximo, acompanha a setinha, o S cabe 2. Acabou a setinha? Próxima seta. O 3P cabe, o P cabe 6. Descendo a setinha, tem que ir a setinha até o final. O S cabe 2. Próxima setinha, 3D. Peraí, vamos ver. 6. Aqui já foram 20. Ele quer 25. O próximo, que é o 3D, cabe até 10. Mas para dar 25, já foram 20, então faltam 5. Então, qual é o número de elétrons no subnível 4P? Vamos lá? 4P, galera. Ah, 4P não tem nenhum elétron, porque terminou no 3D. Ou seja, no 4P, 0 elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Para encerrar nossa aulinha, vou fazer mais uma distribuição aqui para vocês. Vamos lá, rapidinho. Ó, mais uma só. Olha que interessante esse carinha, galera. O bromo, tá? Ele tem um número atômico 35. Vamos fazer a distribuição? Então, vamos lá, diagrama. 1S, 2S, 2P. 3S, 3P, 3D. 4S, 4P, 4D, 4F. Agora repete, a camada 5, né? O quinto nível tem o S, o P, o D e o F. E vai diminuindo. 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Bom, você tem número atômico 35, ele tem 35 prótons e 35 elétrons. Vamos lá? Vamos distribuir os 35. Opa, estamos esquecendo de quem? Das setinhas? Sempre na diagonal, não esqueçam. Ó, vamos lá. Primeiro é um S. Depois, 2S. Acompanha a seta. Depois é a próxima diagonal. Vai, começa no 2P, termina no 3S. Próxima diagonal, 3P, passando pelo 4S. Próxima diagonal, 3D, passando pelo 4P, finalizando no 5S.
Você colocar S com S, P com P, D com D, F com F, é só pegar uma reguinha e fazer as diagonais certinho que não tem erro, tá bom? Próxima diagonal. 4D passando pelo 5P, finalizando no 6S. Próxima. 4F passando pelo 5D, passando pelo 6P, finalizando no 7S. E a última, 5F passando pelo 6D, finalizando no 7P. Vamos colocar as camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Bom, galerinha, agora ficou fácil. Por quê? É só você distribuir e ir contando até chegar aonde? No 35. Vamos lá? O S cabe 2. Próxima setinha. 2S. O S cabe 2. Opa. O S cabe 2. Próxima setinha. O P. O P cabe 6. Próxima setinha. O S cabe 2. Acabou a seta? Próxima seta. 3P. O P cabem 6 elétrons. Cuidado, não vai pular para o 3D. Depois do 3P, acompanha a setinha. Vem o 4S. O S cabe 2. Bom, aqui já foram 20. Próxima setinha, vem o 3D. O D cabe 10. E eu vou preencher o 10, porque eu tenho que chegar no 35, ó, foram 20. Mais 10, 30. Qual é o próximo, de acordo com as setinhas? 4P. O P cabe até 6. Mas aqui já foram 30. Para 35, faltam 5. Então, o 4P vai ter 5 apenas. Vai precisar com 6, porque eu distribuí 35. Então, você vai contando, vai preenchendo até chegar no valor que você quer. Tudo bem? Bom, vamos lá, então. Vamos colocar a distribuição em ordem energética, que é a ordem das setinhas. Então, primeiro vem o 1S2, depois vem o 2S2, depois o 2P6. Depois do 2P6, acompanha a setinha. Vem o 3S2. Acabou a setinha. Próxima seta, vem o 3P6. Depois do 3P6, acompanha a seta. Vem o 4S2. Depois do 4S2, acabou a seta. A próxima seta vem o 3D10. E depois do 3D10, acompanha a seta, vem o último, que é o 4P5. Essa é a ordem energética. Vamos fazer uma ordem geométrica agora por camadas. Então, a primeira camada, eu vou circular. Nós temos na camada K, 1S2. Próxima camada, camada L. O que nós temos na camada L? Nós temos o 2S2 e o 2P6. Aí. Na camada M, vamos lá, na camada M, ó, terceira camada, nós temos o quê? Temos o 3S2, temos o 3P6 e temos o 3D10. Tudo isso está na camada M. Próxima camada, camada N, o que nós temos? O 4S2 e o 4P5. Essa é a distribuição em ordem geométrica. Bom, e a distribuição, galera, em níveis de energia? Vamos dizer quantos elétrons tem em cada camada? A camada K tem... Vamos lá. A camada K tem só 2. E a camada L tem 2 mais 6, 8 elétrons. E a camada M? A camada M tem 2 mais 6 mais 10, 18. E a última camada, galera, camadinha N. Cinco mais 2, 7 elétrons. Tudo bem? Bom, o que está faltando? CV. O que significa? Camada de valência. Qual é a última camada? A camada mais para baixo que tem elétrons? É a camada M, porque na camada O não tem nenhum elétron. Então, nesse exemplo, a camada de valência é a camada M. Bom, para a gente encerrar, mais 2 itens. Subnível mais energético. O mais energético, né? O último distribuído de acordo com as setinhas.
Qual foi o último que a gente distribuiu de acordo com as setinhas? O professor foi o 4P5. Por quê, galera? Acompanha no gráfico. Depois do 4P, vem o 5S, mas o 5S não tem elétron. Então, o último que a gente distribuiu, de acordo com a seta, foi o 4P5. Ele é o mais energético. Bom, e para a gente encerrar a aulinha de hoje, subnível mais externo. Opa. Subnível mais externo. Galera, é o que está mais para baixo. O que está mais para baixo é o 4S2 e o 4P5. Ah, mas qual vai ser o mais externo? O que tiver mais para a direita. Então, vai ser o 4P5 também. Então, às vezes, dependendo do exemplo, o mais energético e o externo podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Tudo bem? Galera, obrigado, valeu pela atenção, bons estudos, abraços, fiquem com Deus.